Olá, bom dia ainda, né, para todos. São 11h30 da manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane. Eu tenho um canal no YouTube chamado Vivendo pelo Certo. Hoje meu tema vai ser um tema bem simples e provavelmente um tema mais rápido, né? Então eu vou adiantar um pouquinho algumas coisas para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a vida, né? Vamos dizer assim, vamos falar hoje sobre a vida. Vamos falar sobre atitudes que nós tomamos no dia a dia em nossa vida. Então, eu quero poder dizer para aqueles que possam estar assistindo o meu vídeo. Primeira atitude é tudo o que você vai fazer, nunca conte para ninguém. Nunca conte para ninguém, porque quando a gente contamos tudo que a gente vai fazer, não dá certo. Isso é automático e verídico. Se você fizer uma experiência, você vai ver o quanto isso que eu estou dizendo é verdadeiro. Segunda atitude: nunca jogue na rede social algo da sua vida. Por que que eu digo isso? Juntando esse conjunto sobre esse tema que eu estou hoje passando para vocês, a gente lidar no dia a dia com as pessoas ao nosso redor. Então a gente não sabe e não conhece o coração das pessoas. Você nunca vai conhecer as pessoas. Eu sempre falo no meu canal, que conhecemos as pessoas pela atitude dela, sim, mas só pela atitude dela que a gente conhece ela. De outras formas, a gente não conhece, porque as pessoas, elas são imprevisíveis. Elas são pessoas que elas agem de uma forma agora e a atitude dela com o tempo mostra totalmente ao contrário, diferente. Então eu quero poder dizer o terceiro tema para vocês. Cuidado com o que você fala, para quem você fala, a sua vida, os seus sonhos, porque muitas coisas hoje a gente tem que saber para quem falar, aonde falar e a hora que falar. É engraçado isso, né? Mas eu sempre falo naquele ditado sempre que tudo tem o seu dia certo e sua hora certa. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente quer do nosso jeito, mas não é assim. As coisas sempre acontecem no lugar certo, no dia certo e na hora certa. Isso é automático na nossa vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por essa situação que eu estou falando, das coisas acontecerem na hora certa, no dia certo e no local certo. Quantas vezes você planejou tantas coisas e você falou para alguém e de repente não deu certo? Existe um nome chamado, uma palavra chamada influência. O que eu quero dizer com isso? É como se fosse um imã. É aquilo que eu falo para você. Você não sabe a áurea da pessoa, a atitude da pessoa. De repente ela pode não estar torcendo por você, ou talvez torcendo ao contrário. Existem coisas automáticas, espirituais na nossa vida que acontecem sem a gente entender, sem a gente conhecer.
Então, para que você não passe por tudo isso, o que você teria que fazer? Isso que eu estou falando. Planeja a sua vida no dia a dia. Você acorda de manhã já com pensamento positivo, que é a primeira coisa que você tem que fazer no dia. Quando você começa a acordar de manhã com o seu pensamento positivo, as coisas começam a acontecer na sua vida. Coisas, logicamente, que boas, tá? Então, a gente tem que sempre estar se policiando e, o importante, se planejando no dia a dia. A vida da gente é muito corrida, né? Às vezes a gente planeja algo e não dá tempo de fazer tudo aquilo, porque você não sabe o que vai acontecer nesse dia. Às vezes você fala, eu vou num lugar, vou no outro, vou fazer, vou acontecer, e de repente não dá tempo, porque às vezes o ônibus demora, às vezes você tá num carro, tá um trânsito, às vezes acontece um acidente lá na frente. Então, o bom de tudo é que a gente planeje um assunto de cada vez. E aquilo que eu falei, nunca conte os seus sonhos, os seus objetivos para ninguém. Para que o que você queira na sua vida planejado, o objetivo que você queira alcançar, seja concluído. Isso é automático. É você fazer uma experiência desse jeito na tua vida, como eu estou falando, e depois você pode voltar no meu canal e você pode estar dizendo, falando, Eliane, realmente dá certo mesmo. Você colocar a sua opinião. Você pode vir no meu canal e colocar a sua opinião. Faça essa experiência. Compartilhe para mais pessoas. Aproveita, dá um like no meu canal. E depois que você fizer essa experiência, você vem e fala para mim se foi bom ou se não foi. Mas pode ter certeza, porque isso que eu estou falando para você, eu faço. Eu aprendi com muita dificuldade na vida. Eu aprendi, a gente se empolga, a gente quer contar para uma amiga, contar para um amigo, contar para um parente, e aí não dá certo. Então, procure fazer as coisas primeiro, planeje, não conte nada para ninguém, que você vai ver como vai ser bom. Como vai ser bom. As coisas começarão a fluir na sua vida. As coisas começarão a andar. Essa pandemia que a gente está passando serviu muito bem para mim, mesmo eu sendo palestrante, porque o tempo que eu estou em casa parada, há quase 3 meses, me fez eu refletir muitas coisas na minha vida. Porque para ser palestrante não é só eu chegar aqui, gravar e passar as coisas para o público aí fora, né? Há uma sintonia de experiência na vida de um palestrante. Há uma sintonia de experiência, é o dia a dia. Há assuntos para um palestrante que ele tem que estudar, pensar, saber a melhor forma de poder passar a palestra para poder ajudar o público aí fora. Porque nada, a palestra, ela não só deixa de ser um estudo para as pessoas que se interessam, como uma ajuda também. É como se fosse um professor que estivesse te dando aula, te ensinando
para que lá na frente, quando você se formar, você estar preparado. Assim é a palestra. A palestra, ela nada, ela é uma ajuda na vida da pessoa. Mas basta a pessoa querer. Você tem que saber o que é que você quer para você. Tudo na nossa vida é a gente procurar conhecimento. E a palestra, ela é a chave para isso, ela é o conhecimento. A palestra, ela é um estudo para a nossa vida. Mesmo quem é palestrante também estuda palestra, também tem que estar participando de palestras, mesmo sendo virtual. É como um professor, é como um médico. Ele vai ter que estudar a vida inteira na profissão dele. Assim é o palestrante. Por quê? Porque cada vez que vai se passando a nossa vida, cada ano que vai saindo e vai entrando, há situações novas, há acontecimentos novos na nossa vida. E palestrante tem sempre que estar atualizado, assistindo um jornal, assistindo uma Câmara dos Deputados, de vereadores, de que for, não importa. Você tem que estar sempre se atualizando aí fora. Sempre se atualizando, para você poder saber o que é que você vai passar para o público aí fora. Então eu quero poder dizer para você nesta manhã, dentro desse tema, planeje a sua vida e nunca conte nada para ninguém do que você vai fazer na sua vida, para que dê tudo certo. E tenha cautela também. Uma hora eu vou colocar um vídeo para vocês. Eu ainda vou gravar esse vídeo falando sobre como é que eu posso te dizer? Falando sobre ansiedade. A palavra certa é ansiedade. Às vezes as pessoas, elas são ansiosas. Ela quer que as coisas aconteçam tudo rápido na hora dela, no dia dela, no tempo dela. E foi o que eu falei há minutos atrás. As coisas não acontecem como a gente quer. As coisas acontecem como é para acontecer, que é o certo. No dia certo, na hora certa e no lugar certo. Mas mais pra frente eu vou gravar esse vídeo e vou colocar na rede para que todo o público possa ver. E não esqueça, dê um like lá no meu canal, compartilhe, porque você compartilhando para as outras pessoas, você também vai estar ajudando a essas pessoas também. Às vezes as pessoas estão precisando escutar, às vezes você conhece um amigo, um parente, um filho, uma filha, um neto, uma neta, que esteja precisando escutar a palestra. Então eu quero poder agradecer a todos nesta manhã e poder dizer para vocês, não esqueça de compartilhar e dar um like lá, ok? Muito obrigada, um ótimo dia para todos e fique com Deus.